dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos aprender hoje equações literais. Nós vamos aprender equações literais. Depois eu vou resolver algumas equações do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Esse assunto é muito importante, tá? Como todos, né? É um assunto que fecha essa parte aí que vem desde expressões de polinômios, monômios, operação com monômio, fatoração, produtos notáveis, frações algébricas. É um conjunto de aulas que fala dessa parte algébrica aí e encerra hoje, tá? Para a felicidade de muitos, né? Porque o próximo assunto já não vai depender dessas outras aulas todas aí. E vamos na nossa aula. Vou estar sempre revendo o assunto de fatoração, principalmente fatoração, porque nós vamos utilizar muita fatoração para resolver essas equações literais. Vamos lá? Professor, o que seriam equações literais? O que seriam equações literais? Equações literais, tá? Primeiro eu vou falar o que seriam equações. Equações é aquele que eu tenho que determinar o valor de x. E literais. As equações literais, além de ter a variável x, tá? Também vai ter outra variável. Então eu vou ter duas variáveis, ok? Mas apesar de eu continuar achando o valor só de uma, resolvo a equação pela variável x, resolvo a equação pela variável m. Apesar de eu resolver para uma variável apenas, tá? Achar o valor de uma variável, mas eu vou ter outra letra também junto com essa variável, ok? Então eu coloquei aqui um exemplo. 2x menos m é igual a mx mais 2. 2x menos m é igual a mx mais 2. É uma equação até do segundo caso de resolução de equação, ok? Que você vai ter que... Eu não vou botar o vídeo agora voltando. Essa aula é lá do 7º ano, ok? Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Vou deixar na descrição aqui abaixo essa aula que está falando sobre equação. Na verdade, são 2 vídeos. Equação primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte. 5 partes de equação. Se você não lembra muito bem, acredito que isso não ocorra, porque nós fizemos muitos exercícios de equações. Se isso não acontecer, você não lembrar, você dê uma olhada nesses 2 vídeos, ok? Arruma a casa. Então, desse membro aqui, eu vou deixar só quem tem x. E nesse outro membro aqui vão ser as outras letras e os números sem x, lógico. Então, do lado de cá vai ser só os que têm x. Do outro lado vão ser os outros que não possuem x. Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, isso aí, professor? Eu botei aqui a definição, porque eu quero que vocês anotem essa definição aí também. Façam a observação. Equação é a sentença matemática aberta, em que apresenta letras, lembra? Aberta é porque vai ter o sinal de igual aí, que apresenta letras. Expressa por uma igualdade entre as duas expressões algébricas. Ok? O que seria uma expressão algébrica? A expressão algébrica vai ser aquela expressão que contém letras, que contém a minha parte algébrica e a minha parte literal. Ok? Então, vamos lá. Então, é uma sentença matemática aberta, que apresenta letras, expressa por uma igualdade, falei que tem que ter a igualdade entre as duas expressões algébricas. Do lado de cá que tem uma expressão algébrica, do lado de cá tem outra expressão algébrica. Tá? As letras utilizadas na equação são chamadas de
incógnitas. Então, incógnitas vão ser as letras utilizadas nessa equação. Vamos lá? O que eu faço? Tá, eu vou pegar esse M aqui e vou passar ele para o outro lado. Do lado de cá ele está negativo, do outro lado ele passa para positivo. Tá? Por quê, professor? Porque ele não tem x. Eu vou pegar esse M aqui, tem x, e eu vou passar ele para o outro lado. Lembrando, se não tem sinal é positivo, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai virar o quê? Negativo. Beleza. Professor, resolvi, professor. Não, ainda não resolveu, porque do lado de cá eu só quero um x. Equação é determinar o valor do x. Então eu quero o valor de 1x apenas. Então eu vou seguindo. Para que eu ache esse valor de x, eu tenho que fazer a evidência. Lembra de evidência? O que é evidência? É o segundo caso de fatoração. Vou colocar o vídeo de evidência bem rapidinho, depois a gente vai voltar, ok? Primeiro caso de fatoração é evidência, o famoso evidência. Consiste em separar o polinômio, lembrando, pode ser polinômio 2, 3, 4, binômio, trinômio ou polinômio de vários fatores. Sempre pegando o fator comum. Qual é o fator comum desse polinômio? É o x, professor, é x mais px. Então eu tenho x no fator comum. Então vou colocar ele, vou separar ele e colocar os outros entre parênteses, ok? Separando sempre o meu fator comum. Então vamos lá. Esse aqui vai ser a minha evidência, colocando x em evidência. E o meu produto notável disso é a minha multiplicação distributiva. Presta atenção, se eu multiplicar distributivo, tipo AX mais BX, vai dar a minha evidência, sempre no sentido contrário do produto notável, é a minha fatoração. Pronto, gente. Já entendemos como funciona a evidência. Então, colocando esse termo em evidência, vou colocar o x lógico em evidência, vai ficar x, abre parênteses, 2 menos n. Ok? Do outro lado, eu não fiz nada, só repeti, só passei para baixo. Seguindo. Eu só quero o valor do x, então eu vou pegar esse 2 menos m e vou passar para o outro lado dividindo. Qual é a resposta, professor? X é igual a 2 mais m sobre 2 menos m. Preste atenção que a minha equação, as minhas equações literais, essa outra letra aqui, descrita aqui em cima, ela vai pertencer à resposta. Por quê? Ela vai estar no segundo membro. Porque nesse primeiro membro, eu vou ter somente x. Aí eu vou passar ela para o segundo membro. Então, ela vai pertencer à resposta. Então, a resposta de minha equação literal contém letras também. Tá? Não a letra da variável, não a letra da incógnita. Ok? Vamos lá? Importante que isso fique claro, tá? Nas nossas cabeças, tá? Eu fiz aqui uma fatoração, e para resolver essa equação, eu falei que eu vou usar várias fatorações de agora em diante. Antes disso tudo, deixa eu só falar o que seria conjunto verdade ou conjunto solução. Tanto faz você colocar conjunto verdade ou conjunto solução. Nos enunciados vai estar escrito conjunto verdade, conjunto solução, tá? Em uma equação, o conjunto S, que é conjunto solução, ou verdade, formado pelos elementos do conjunto universo, é importante, tá? Foca aqui nessa palavra aqui, conjunto universo, eu vou explicar sobre ele, que tornam a sentença verdadeira, por isso que é conjunto verdade. Então vamos lá, em uma equação, o conjunto S, o conjunto solução, a resposta, ou numa inequação, já aprendemos, as possíveis respostas, formadas pelos elementos do conjunto universo, vou explicar agora o que é conjunto universo, que tornam as sentenças verdadeiras. É chamado de conjunto solução ou conjunto verdade.
tá? Da equação. Vou explicar como um exemplo, tá? Cada S é chamado de conjunto de solução ou raiz da equação. Vocês vão ouvir muito esse termo de raiz da equação, raízes da equação. Tá? Raízes, elas são as respostas da equação, a solução dessa equação, tá? Geralmente nessa incógnita, nesse caso aqui a incógnita é x. Tá? Nós vamos ter dois exemplos, porque eu quero basicamente explicar o que seria esse conjunto universo. Ó. 2x mais 3 é igual a 8, onde o conjunto universo é o conjunto dos números reais menos o zero. Ou seja, é o conjunto dos reais não nulos, ok? Com asterísticozinho lá em cima. Então a minha resposta pode dar qualquer outro número, fração, decimal, raiz quadrada, só não pode dar o zero. E não pode dar nenhum número que não seja real. Um exemplo, qualquer número sobre zero, zero não pode estar no denominador. Por isso que nós aprendemos lá naquele início lá sobre conjuntos numéricos, tá? Então, qualquer número que não é real, ele não pode dar nessa equação e não pode dar também o zero. Aí eu resolvo. Bom, molinho, esse aqui, passo 3 para o outro lado, ele vai ficar negativo. 8 menos 3, 5. O 2 vai passar para cá dividindo. Opa, deu um errozinho ali, só um segundo. Ok, vamos lá? Pronto. O 2, tem a 3 aqui, né? O 2 passou para cá negativo, então a minha resposta, minha solução é x igual a 5 sobre 2. Meu conjunto de solução ou conjunto verdade é 5 sobre 2, porque o 5 sobre 2 é a raiz, lembra da raiz da equação? Dessa equação. Por quê, professor? 5 sobre 2. Se eu dividir o 5 por 2, voltando lá naquela aula de fração, se eu dividir o 5 por 2, vai dar 2,5. Ok? Só abrindo aqui um parênteses aqui. Essa parte, tá? De videoaulas, por um lado é ruim, né? Não tem aquele calor humano, mas por outro lado é muito bom porque nós podemos rever alguns assuntos, tá? Rever assuntos, tipo assim, assuntos do ano passado. Eu não lembro mais como se resolve uma equação do quarto caso. Eu não lembro mais como se passa a fração para número decimal. Então, sempre vai ter uma videoaula aí que vai estar te ajudando, que vai estar te lembrando, que vai estar clareando aí a sua mente, ok? E aulas como essa, que você está aprendendo pela primeira vez, você vai poder voltar 1, 2, 3, 4 vezes, parar o vídeo, copiar. E então, essa é a vantagem. Ok, lógico, você vai ter que ter uma autodisciplina, uma disciplina boa para você fazer isso. Porém, tem essa vantagem. Então, vamos saber usar essa vantagem. Ok? Ali ficou 3 de novo. Eu vou deixar passar, tá? Mas a gente já sabe o que é 2, não é 3. Vamos seguir. Coloquei o mesmo exemplo, só que eu mudei o meu universo. Lembrando que o meu universo agora é o conjunto dos números inteiros. Tá? Lembrando, o conjunto dos números inteiros são os números positivos, os números negativos e o zero. Aqui agora pode até entrar o zero, tá, gente? Mas não pode ter número com vírgula, não pode ter fração, raiz quadrada que não seja exata. Então, é isso tudo aí que a gente vai fazer. Resolvo, como eu já tinha resolvido. De novo apareceu aqui o 3, que não era para aparecer. Tá? Não é 3, lembrando, não é 3, é 2. Não vou mudar não, agora não, para não perder tempo. Eu vou para o nosso conjunto de solução. O meu conjunto de solução, ele é zero. Ou melhor, conjunto vazio, perdão. Aqui não é zero não, aqui é um conjunto vazio. Faltou aqui um cortezinho aqui também, tá? Professor, por que conjunto vazio? Porque no conjunto dos números inteiros não há solução fração. Eu não tenho uma fração no conjunto dos inteiros. Eu não vou poder botar esse 2,5 aí no conjunto dos inteiros. Então, o conjunto Z não admite fração.
Não, conjunto é vazio. Ou você, como é que eu represento conjunto vazio? Tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de conjuntos vazios para facilitar a vida de vocês. Vamos lá? Ok. Como eu represento esses conjuntos vazios, eu vou colocar ali S ou V é igual a representação dos conjuntos vazios. Ok? Vamos lá? Vamos seguir então? Equação fracionária. A equação em que pelo menos um termo é uma fração algébrica, opa, para o vídeo, seria fração algébricas. Tem letra no denominador. Como é o último vídeo, eu não vou nem colocar para vocês. Minha revisão é só produtos notáveis. Então, frações algébricas é o quê? Que tem a letra no denominador. Tá? E se essa incógnita, se esse valor que eu estou procurando, ele está também no denominador, é chamado de equação fracionária. Ok? Então, se ela tiver no denominador, é uma equação fracionária. Professor, todas as frações algébricas é uma equação fracionária? Não. Para ser equação fracionária, tem que estar o x. Vou colocar o x como incógnito. O x no denominador. Para ser uma fração algébrica, tem que ter qualquer letra ou qualquer parte literal no denominador. Tá? Só revendo aí, isso aí é lá do outro vídeo, frações algébricas. Eu tenho que ter a parte algébrica no denominador. E equações fracionárias, eu tenho que ter o x da questão no denominador. Ok? Vou ter aqui algum exemplo aqui. Botei um exemplo aqui. Tá? Percebe-se que eu quero achar o valor de x, uma sentença matemática, uma igualdade. Eu quero achar esse valor de x e ele está no denominador também. E eu tenho aqui uma diferença de dois quadrados. Primeira coisa, eu já vou entrar em fatoração. Ok? Já vou entrar de cara em fatoração. Tá? Já revi diferença de dois quadrados, não vou rever de novo. Né? Na verdade, foi evidência. Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo aí de diferença de dois quadrados. Ok? Vamos lá? Eu tenho a diferença de dois quadrados. Tá? Para fatorar esses dois quadrados, devemos extrair a raiz quadrada de cada termo. Então, é sempre diferença de dois quadrados vira o produto da soma de dois termos. Então, o primeiro termo, eu tiro o quadrado de x ao quadrado, vai virar x, e tiro o quadrado do y, e y ao quadrado, vai virar y. Então, a diferença de dois quadrados, produtos notáveis, que vai virar essa diferença de dois quadrados, é o produto da soma pela diferença, ok? Muita atenção nos sinais, tá? O nome já está dizendo, a diferença de dois quadrados. Então, eu só posso ter uma diferença entre dois números que são quadrados perfeitos. E ele vai virar o produto, que é uma multiplicação da soma pela diferença. Pronto, gente. Então, essa diferença de dois quadrados vira o quê? X mais 2, x menos 2. Diferença de dois quadrados, quinto caso de fatoração, como nós já vimos. Então, eu vou fazer agora o meu MMC das letras. O meu MMC deu x mais 2, x menos 2. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vai dar x mais 2, x menos 2, dividido por mais 2, vai ser x menos 2. X mais 2 e x menos 2, dividido por x menos 2, vai ser x mais 2. X mais 2 e x menos 2, dividido por x mais 2 e x menos 2, número dividido por ele mesmo, vai dar 1. Ok? Foi rápido? Se foi rápido, volta aí tudo e bota eu para repetir tudo aí, isso aí de novo. Faço o meu MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Multiplicando pelo de cima agora. 5 que multiplica x, 5 que multiplica menos 2. Menos 1 que multiplica x, menos 1 que multiplica menos 1 que multiplica 2. Ficou isso aqui, ó. 5x menos 10 menos x menos 2. Esse sinal aqui, ó, vou até parar nesse sinal aqui, que você está nesse sinal.
Muito importante que o pessoal esquece esse bendito do sinal, come com farinha. E, pô, cara, mudou toda a resposta, né? Mudou toda a resposta se eu chegar nesse bendito sinal aqui, esquecer de colocar ele ou botar ele mais. Aí eu arrumo a casa. Vamos lá, resolva a minha equação arrumando a casa. 5, esse x passou para cá, continua no mesmo lugar, né? E esse passou para cá negativo. O 10 passou para lá positivo e o 2 passou para lá positivo. Então, 5x menos 1 dá 3x, igual a 12, 10 mais 2. X igual a 12 dividido por 3, x igual a 4. Percebeu que eu precisei fazer o meu produto, minha faturação lá em cima, para que eu ache o valor de x? O meu objetivo é pegar essa equação fracionária, transformar em uma equação normal. E eu resolvendo aqui, terceiro caso, multiplicação distributiva, eu vou resolver essa equação aí tranquilamente. Tirei o x do denominador para poder resolver como se fosse uma equação normal. Vamos para outro exemplo. Vamos agora fazer algumas resoluções por fatoração. Na verdade, já comecei, né? Vamos seguindo fazendo essas resoluções por fatoração. Aquilo foi um exemplo de uma expressão fracionária que eu já até resolvi. E agora vamos resolver outras equações fracionárias. Tá? Essa equação fracionária é do primeiro grau. E essa equação fracionária, tá? Ela vai ser do segundo grau. Por quê, professor? Ela vai ser do segundo grau por causa desse bendito x aqui em cima. Ó. X elevado a 2. Esse 2 está mostrando que é uma equação do segundo grau. Você só vai conseguir resolver fatorando, de cara fatorando. Professor, na hora eu vou começar lá a fatorar. Você vai ter que pegar e fatorar logo. Olhou uma equação literal, tá? Uma equação, literal, você vai ter logo começar logo a resolver, ok? Como que eu resolvo? Primeiro eu vou fazer aqui uma fatoração que é trinômio do quadrado perfeito, tá? Da diferença, quarto caso de fatoração. Vou dar uma parada de novo, botar ir para rever, isso eu quero que mentalize, tá? Isso entre na cabeça da gente e fique ali repetindo ali várias vezes. Vamos lá? O terceiro caso é o mais conhecido, que é o trinômio do quadrado perfeito. Para eu fatorar o trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que seguir a regra do produto de notáveis, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu tiver um trinômio dentro desses padrões, eu posso separar o primeiro e o segundo termo e fazer um trinômio do quadrado perfeito. Então, o trinômio do quadrado perfeito vai virar um quadrado perfeito, lógico, vai virar um quadrado. Nesse caso, é um trinômio quadrado perfeito da soma, vai virar um quadrado da soma. O trinômio quadrado perfeito da diferença vai virar um quadrado da diferença. Eu só tenho que me atentar nos sinais, preste atenção aqui nos sinais. No trinômio do quadrado perfeito da diferença, o primeiro sinal é negativo, somente o primeiro. O segundo sinal continua positivo. Então, o trinômio do quadrado perfeito da soma, os dois são positivos. Ok? O trinômio quadrado perfeito da diferença, o primeiro sinal é negativo. Ok? Muita atenção aí nos sinais. Vamos lá. Pronto. Então, o meu trinômio do quadrado perfeito da diferença vai virar x menos 5 ao quadrado. Ok? Aí, eu tenho aqui um pulo do gato. Vou explicar o que seria esse pulo do gato. Eu tenho uma potência x menos 5 elevado a 2 igual a 0. A única forma de um número elevado ser igual a 0 é se esse número que está sendo elevado for 0. Então, eu vou falar que x menos 5 é 0.
Então, eu tenho aqui a potência elevada a 2, professor. X menos 5 e x menos 5 é 0. Claro, eu só preciso resolver 1. Vou pegar esse 5 e vou passar para o outro lado. X é igual a 5. Acabou. Cara, essa fatoração ela veio para resolver a nossa vida. Porque se eu fatoro no trinômio do quadrado perfeito da diferença, eu só vou pegar esse bendito 5 e só vou passar ele para o outro lado. Acabou, resolvi. X igual a 5. Bate ali certinho. Tá? Você não precisa esquentar a sua cabeça. Bem, gente, vamos agora resolver outro caso. Nesse caso aqui, é uma equação do terceiro grau. Aqui, ó. Por que terceiro grau, professor? É por causa desse expoente número 3 aqui, ok? Não é, deixa eu só esclarecer, não é o primeiro expoente que vai dizer qual é o grau da equação, tá? Não é o primeiro expoente. Na verdade, é o maior expoente do polinômio que diz o grau do polinômio. E um polinômio do terceiro grau tem uma equação do terceiro grau. O polinômio do segundo grau, aqui, ó, o maior era 2. Então, aqui é do segundo grau, uma equação do segundo grau. Lá, aquele primeiro que não tinha expoente, porque o expoente é o quê? 1, então é do primeiro grau. Então, eu tenho o primeiro grau, resolvi do segundo grau, e vou resolver agora do terceiro grau como, professor? Eu vou resolver por fatoração, ok? Uma das coisas boas desse período de quarentena, tá? Tem até algumas coisas ruins, né? Tipo assim, não tem aquele contato, aquele presencial, aquele calor humano. Mas uma das coisas boas é que você pode rever os vídeos quantas vezes for necessário. Você pode, esquecer, professor, esqueci como soma a fração. Eu posso ir lá no vídeo do sexto ano e ver a soma, a operação com frações. Então, tem essa vantagem, ok? Então, por isso que eu estou revendo fatoração, já faço isso normalmente em sala de aula, e é importante a gente ficar toda hora voltando, que eu quero que esse conteúdo de fatoração entre na cabeça de vocês. Ok? Então, como eu vou resolver essa equação do terceiro grau? Fatorando. Antes de falar sobre fatoração, eu quero explicar assim. Primeira coisa, como eu vou fatorar? Eu vejo se eu consigo colocar o termo em evidência. Primeiro caso, evidência eu tento em todos, porque evidência serve para binômio, evidência serve para trinômio e evidência serve para polinômio. Então eu tento colocar em evidência. Professor, não dá para colocar em evidência, porque para colocar em evidência tem que ter x, aqui no último não tem. Ou todos têm que ter letras, e não tem letra aqui no primeiro. Não dá para colocar em evidência. O segundo caso é agrupamento, precisa de ser um binômio, um agrupamento precisa ser um polinômio. Então, não precisa ser um polinômio. Não pode ser binômio, não pode ser trinômio. Aí vem os casos de trinômio do quadrado perfeito. O nome já está falando, trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vejo o trinômio, como eu vi aqui em cima, um trinômio, primeira coisa eu fui ver, é um trinômio do quadrado perfeito? Para tentar resolver. Depois tem outras fatorações de trinômio, tem Steven, tem outros casos. Então eu tento aqui. Não é, professor? Não é um trinômio. Aí eu vejo o quinto caso. O quinto caso é diferença de dois quadrados. O nome já está falando. Dois quadrados, então é um binômio. E no meio tem que ter uma diferença. E os dois têm que ser quadrados. Então, quer dizer, é um caso assim, muito específico. É um dos casos que mais aparece, mas é um caso muito específico, não dá para confundir. E depois tem o sexto e o sétimo, que é polinômio. Como eu vou tentar agora, eu vou ver se é um polinômio do cubo perfeito. Professor, um polinômio do cubo perfeito? Então, vou dar uma parada. Nós vamos rever isso, que eu quero que isso entre na nossa mente, que isso fique, por isso que eu estou revendo várias vezes. Vamos rever esse vídeo de polinômio do cubo perfeito e depois a gente vai voltar, ok? Vamos lá? Seria um polinômio. Tá? Nesse caso, consiste em transformar um polinômio de 4 termos, em um cubo perfeito.
Então, o sexto caso, eu vou transformar um polinômio de 4 termos em um cubo perfeito, respeitando que regra, professor? Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, e mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Percebe-se que todas as regras eu tenho ela decorada, eu tenho ela na ponta da língua. Por quê? Porque se não encaixar nessas regras, eu não consigo fazer um cubo perfeito. Então, para fazer um cubo perfeito, eu preciso de um polinômio que se encaixa perfeitamente nessas regras. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E aí eu consigo separar o primeiro e o segundo termo e coloco eles em cubo, ok? Esse vai ser o polinômio do cubo da soma e vai me transformar num cubo da soma. O da diferença, eu só vou ter que ter atenção nos sinais. Os sinais alternam os sinais negativos. O primeiro é negativo e o último é negativo, ok? Que vai ser o cubo da diferença. Eu tenho que prestar muita atenção nos sinais. Perfeito. Professor, não é polinômio do cubo perfeito. Para ser polinômio do cubo perfeito, aqui teria que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui tinha que ser sinal de menos, aqui sinal de mais, para ser polinômio do cubo perfeito da diferença. Tem que ser tudo mais para ser polinômio. Olhando os sinais, já vi que não dá para ser polinômio do cubo perfeito. Então, qual é o caso? Então, eu vou tentar logo o agrupamento. Então, por quê? O único que eu estou falando de polinômio é agrupamento, porque o terceiro e quarto não dá para botar em evidência. Terceiro e quarto é trinômio do quadrado perfeito, não é trinômio. O segundo tem que ser binômio, então eu já vou para o agrupamento. Então eu vou dar uma parada novamente, vamos ver o vídeo agora de agrupamento e a gente vai continuar. Vamos lá? Ok? O segundo caso de fatoração é o agrupamento, colocar o fator em agrupamento. Nesse caso, consiste em dispor os termos de polinômios em vários grupos de tal modo que fatora-se cada um desse grupo colocando em fator comum. Qual é o fator comum desse primeiro grupo aqui? É o x, professor. Então, coloco o x em evidência. Qual é o fator comum desse segundo grupo aqui? É o y. Então, coloco o y em evidência. Aí eu percebo, depois de eu colocar o x em evidência e o y em evidência, eu ainda tenho a mais b, que eu posso também colocar em evidência. Fazendo assim, eu tenho aqui uma distributiva de polinômios. Essa distributiva de polinômios vai me virar um agrupamento e o meu agrupamento vai virar uma distributiva de polinômios. Então, o produto notável do agrupamento é distributiva de polinômios, segundo caso. Então, gente, esse x2 menos 4 dá uma diferença de 2 quadrados. Então, nós já vimos diferença de 2 quadrados. Não vou nem ver de novo, não vou nem botar o vídeo de novo. Tá? Então, eu faço uma fatoração e quando eu faço a fatoração, eu tenho uma outra a fazer. Igual a evidência. Às vezes eu coloco em evidência, depois tenho que fazer um trinômio do quadrado perfeito. Às vezes eu coloco em evidência, depois tenho que fazer um polinômio do cubo perfeito. E aqui eu fiz um agrupamento e tenho que fazer agora uma diferença de 2 quadrados. Então, pronto. Fazendo a diferença de 2 quadrados dá o quê? X menos 4, x mais 4. Aí entra naquele caso lá de cima, né? Da potência que dá zero. Aqui é a mesma coisa, que é um produto que dá zero. Para um produto dar zero, um desses fatores tem que ser zero. Ou 2, ou todos. Então, eu chamo logo todos de zero. X menos 4 é igual a zero. X mais 4 é igual a zero. X menos 5 é igual a zero. Um desses tem que ser zero, ou 2, ou os 3 tem que ser zero. Pelo menos um desses tem que ser zero. Fica muito fácil. Eu vou pegar menos 4, passar para o lado, 4. X é igual a 4. Mais 4, passa para o lado, x é igual a menos 4. Menos 5, passa para o outro lado, x é igual a mais 5.
Meu conjunto de solução até ajuda aí, por isso que eu falei em conjunto de solução, que você vai entender por que um conjunto de solução, porque tem um conjunto de soluções. Então, pode ser, o x pode ser 4, vai dar certo. O x pode ser menos 4, também vai dar certo. E o x pode ser 5, que também vai dar certo. Então, meu conjunto de solução, 4 menos 4 é 5. Então, eu percebo agora que não é tão difícil assim. Depois de rever tanto fatoração, percebo que não é tão difícil assim. Então, você faz com calma, muita calma nessa hora. Reveja todos os casos de fatoração, fatore primeiro e faça essa resolução por fatoração de equações literais. Gente, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom passar esse momento aí, rever esse assunto aí, tá? De fatoração, essa matéria nova de equações, primeiro, segundo, terceiro grau, equações literais, todo esse conteúdo. E como eu falei, se encerra um vídeo, uma sequência de vídeos que vem lá de noções de álgebra, de monômio, de polinômio, de operações com polinômio, de produtos notáveis, fatoração, frações algébricas e agora equações literais, tá? Então, poxa, aí muita gente deve estar pensando, pô, graças a Deus, agora o próximo vídeo não tem nada a ver com isso. Realmente não vai ter nada a ver, mas pelo menos a gente já fez um apanhado legal de todo esse conteúdo. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Tchau.